De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Coríntios 2, capítulo 4, versículo 8 e 9. Você já se sentiu perseguido? Abandonado? Deixado de lado? Criticado? Mal interpretado? Mal falado? Sozinho? Sem apoio? Triste, cansado, frustrado? Enfim, acho que esse ano foi um ano que eu mais me senti assim. Principalmente sobre perseguição. E eu não tô falando daquela perseguição genérica em que às vezes a gente erra e alguém fala na nossa cara que a gente errou e a gente se sente doído. Porque realmente às vezes a gente erra, somos seres humanos, mas eu tô falando daquela perseguição além. Perseguição emocional, trabalho, estudo, família, casamento, relacionamentos amorosos, enfim. Onde nada se conecta, nada concorda, nada agrega, nada cresce. E a única pessoa que de todas as que existem dentro dessa situação, a única que sai ferida é você. Então, esse tipo de perseguição que eu tô falando, aquela que a gente não tem controle de nada, aquela que a gente realmente nem fez nada, mas a gente tá sendo crucificado. Acho que pelo menos uma vez na vida a gente se sente assim em uma situação, sozinho, sabe? Sem força pra nada. Muita falação, muita distorção, na qual eu não posso fazer nada. Honestamente, eu não posso fazer nada. Aquela época que não é só pessoas, mas o universo inteiro parece que tá contra, sabe? Saúde, empregos, tudo. É nesses momentos que a gente se vê muito fraco, muito frágil, que a gente se vê, para aqueles que crê, dependente de Deus. E para aqueles que ainda não crê, uma oportunidade que Deus usa nessas horas para se revelar real. Porque se você não tem ninguém mais humano que possa te socorrer, então quem é que resta? Que nem deveria ser o resto, né? Mas quem? Deus. Para muitos é onde Deus se revela presente, se revela real, né? E para piorar, às vezes a gente ainda se zanga, né? Fica com raiva. Dizendo, Deus, por quê? Por que eu tô aqui sozinho? Por que tem tantas pessoas me atacando? Por que as portas estão se fechando? Por que emprego não tá legal? Por que nem tá aparecendo oportunidade? E é aí onde entra a fé, né? Muitas das vezes a gente acha que a fé é a ausência de conflitos, quando na verdade fé é permanecer mesmo com a pressão. E sinceramente, se tem uma coisa que esse ano eu passei foi pressão e com força, sabe? E eu fiquei muito assim, eu fiquei brava. Eu olhava pra Deus e fazia, Deus, eu acredito no Senhor, eu oro todos os dias, eu faço o melhor que posso e simplesmente tem gente tacando pedra nas minhas costas, oportunidades não aparecem. E acho que foi o tempo que eu mais fiquei zangada comigo mesma. E eu tentava não ficar com Deus, porque ele não tem culpa, mas eu ficava triste. Com o passar de orações, ele falou muito. Sabe como? Através desse versículo que eu acabei de ler. Por mais abalado, surrado, criticado, perseguido a gente seja, a gente não tá sozinho. Apesar dessas lutas, a gente não vai perder, ser deixado de lado. Tanto que a coisa que mais se repete nesse versículo aqui de Coríntios é a palavra mas. Mas. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. E o que é que ela significa? É que apesar de. A palavra mas aqui está no sentido de apesar de. Apesar de uma luta, apesar de uma distorção de histórias, apesar de uma situação ruim, de um cansaço, de um choro, de uma tristeza, apesar de, você vai conseguir seguir em frente. Você vai vencer tudo isso. E o principal de tudo é que você não tá sozinho. Nem agora, nunca esteve e nem vai estar. Esse versículo já tinha aparecido para mim uma vez. E quando eu tava relembrando esse tipo de situação, apareceu de novo. Eu só tava mexendo no telefone e fui abrir um aplicativo, o Pinterest. Então, de cara, no meu Pinterest apareceu esse versículo, assim, só
Assim que eu abri, apareceu, porque tá batendo com a minha realidade, que também é a realidade de muitos. Deus, ele fala muito em muitas histórias, em muitos relatos, com muitas pessoas, sobre permanência, né? Apesar das coisas, apesar dos pesares, apesar dos problemas, ele tem que permanecer, porque ele tá lá. Ele tá conosco e vai estar depois. Em seguida, eu tava escutando uma música, que é um louvor, né? E ela se chama Um Novo Vencedor. Acho que muitos, quem é cristão, já escutou. Ela é bem antiga, essa música. E ela fala que logo mais estará surgindo um novo vencedor. E quem sabe esse novo vencedor será você. Eu prestei atenção na letra dessa música e que compactuou junto com o versículo. Todo mundo tem um momento na vida que vai ser perseguido, vai ser queimado, cansado, frustrado. E se já estiver nela, saiba que é que nem o versículo está dizendo. Mas você terá apoio, terá Deus e terá vitória. Você será um vencedor da situação, você vai continuar de pé. Você vai ter a sua grande vitória, a sua grande conquista, a sua grande honra, né? E quem fala não sou eu. Quem fala é Deus com a palavra, através da própria Bíblia e através de um louvor. Eu achei isso muito legal. Essas duas falas de Deus chegando de maneira diferente, mas se completando, né? Apenas permaneça orando e confiando que você vai ter essa vitória.